Tá indo? Tá, aqui já entrou, né? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Muito bom. Sua cara linda aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Eduardo Saig, sou sócio-diretor da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos e tecnologia. Começamos a nossa primeira live com um pouquinho de atraso, acontece, primeira vez é assim mesmo. Sou homem branco, cis hétero, estou sentado numa mesa com os meus sócios maravilhosos, estou vestindo uma camisa de São João, listradinha. Barba ligeiramente bem feita, óculos de armação preta, de grau, cabelo preto, curtinho. E é isso, vou passar a bola para minha querida sócia Mariana Pereira. Bom dia para todos e todas que estão aqui ou assistindo ou ouvindo a gente. Sou a Mari, sou também uma das sócias fundadoras aqui junto com o Rafa e com o Edu. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, sou loira, meus cabelos compridos. Pera aí, Mari, rapidinho. Acho que na live não tá focando aqui, produção. Tá aparecendo só seu ombro aqui, ó. Tô acompanhando aqui, tá vendo? Opa, onde eu vou? Na vertical, né? Tá aparecendo só o meio. É, mas quem olha no Instagram, olha na... Ah, é. Acho que mais pra cá um pouco, Mari. E aí não... Melhorou? A gente tá aprendendo a fazer aqui, galera, a live no estúdio. Primeira vez é assim mesmo. Primeira vez, tamo... A gente pode vir até mais um pouco, Mari. Eu tô super laranja hoje, eu vim Tá. em homenagem a Techers até de laranja. Olha, melhorou, agora eu tô me vendo. Só não tá aparecendo eu. Talvez colocar uma grande angular aí. O áudio tá saindo bem aí, galera, da live? Quem tá ouvindo a gente aí, manda um joinha aí pra gente saber se tá... Vamos ver, peraí. Beleza, o áudio tá bom. Aí, calma, tá aparecendo meu braço aqui. Um pouquinho. Eu tô aqui, galera. Eu tô falando, eu tô aqui, ó. Acreditem, o Rafa Aqui, ó. está aqui ao meu lado, gente. Um pouquinho de delay. Peraí, calma aí. A gente vai ter que espremer aqui. Tá quase Quase. chegando. Quase chegando. A gente fica assim, Rafa, um do lado do outro. Aí, O acho que você vai, acha? hein? Acho que tá Vamos bom. ver. Não dá mais, esse aqui é o limite. Fiquem apertadinhos aí. Ficamos apertadinhos. Aí deu. Beleza, legal. Vamos lá, Mariana, agora sim. Então, vou de novo. Bom dia para todos e todas que estão aqui assistindo a gente. Sou Mari, sou uma das sócias fundadoras aqui, junto com o Edu e com o Rafa. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Tô com laranja da Techers hoje, meus cabelos loiros compridos e um óculos, sei lá, acho que é marrom, sei lá, qualquer Tartaruga, coisa famoso assim. tartaruga, casco de Gente, tartaruga. sabe que é um óculos tartaruga. Tartaruga. E aí, Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, bom dia porque estamos em live aqui, né? A nossa ideia era ser multicanal hoje, LinkedIn e Instagram, mas por problemas técnicos nós estamos aprendendo. Nós vamos fazer só aqui no Insta, mas essa live vai estar salva, a gente vai publicar lá no LinkedIn para você que está assistindo e ouvindo a gente, tá? Eu sou Rafael Carriço, sócio, fundador aqui da Techers, responsável pelas posições de tecnologia. Eu sou um homem hétero, cis, de 1,79 m, branco, com um cabelo um pouco ralo, uma barba mais bem feita do que as outras lives. Fui ao barbeiro na semana passada. Estou com uma camisa social azul, um relógio no punho esquerdo e uma calça branca. Estamos no nosso estúdio, uma grande mesa marrom, com uma televisão ao fundo, nosso logo laranja. E sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. Muito bom. Decidimos fazer esse evento para a gente fazer uma retrospectiva de como se comportou o mercado de contratações de recursos humanos e tecnologia do segundo trimestre, abril, maio e junho. Por que a gente acha isso importante? Para os nossos candidatos, para os nossos clientes entenderem como que o mercado se portou, e também a gente vai fazer uma projeção daquilo que a gente entende que deve acontecer para o terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. Vou começar então com Mariana. Mari, você que é nossa especialista em todos os assuntos, programas de diversidade e inclusão. O que você viu acontecer nos meses de abril, maio e junho, segundo trimestre desse ano? Bom, acho que a gente acabou o mês do orgulho LGBT, né? E
Nós da Techers até fizemos uma alteração na nossa logo com a bandeira, as cores da bandeira. E, para minha surpresa, eu não vi tantas empresas fazendo este movimento, que é um movimento em favor à comunidade LGBT. Em anos anteriores, eu vi esse movimento muito mais acelerado, muito mais presente. Eu também vi poucas ações, vi poucas empresas postando no LinkedIn e trazendo nas suas mídias grandes comemorações acerca do tema. Então, eu acho que o tema já foi mais explorado do que foi neste ano. Eu me deparei essa semana com uma pesquisa da Startup Together, não sei se é assim que fala, e eles estavam falando muito sobre essa desaceleração em relação à prioridade das áreas de diversidade e inclusão. A Margarete falou isso daqui, né? Acho que no nosso episódio número 4. Exato. Ela falou sobre isso. Quando a gente compara em 2022 a 2024, a gente tem somente dessa pesquisa que foi feita com mais de 1.000 empresas, só 10% das empresas entendem que elas avançaram sobre o tema no Brasil no último ano. Então, isso é muito pouco. E um dado que é de realidade que eles trazem, que é muito legal, é que as empresas elas estão investindo menos de R$100 mil por ano para fazer ações de diversidade e inclusão. Isso é muito pouco, nada? Isso é muito pouco, se comparado que um consultor de diversidade sênior cobra R$65 mil para dar uma palestra de 2 horas. Caramba. Então, você vê que você tem pouco investimento, você tem pouco... 65% do budget em uma ação só, né? Em uma ação que, na verdade, no mínimo, você tem 5 ou 6 marcações durante um ano, né? Você tem ali, você começa em março, que é o mês da mulher, e você termina em novembro com o mês da consciência negra, às vezes dezembro, que é o mês do internacional da pessoa com deficiência. Então, você tem ali 7, 8 marcações mínimas que você tem que fazer. E imagina hoje uma área de diversidade tendo R$100 mil, R$200 mil para fazer isso. Na minha posição onde eu estava, na última cadeira, eu tinha mais de 1,5 milhão para fazer tudo isso. E era suficiente ou não? Nunca é, mas era o mínimo que a gente tinha pelo volume de ações e pelo volume de pessoas impactadas. Então, se fala muito de ter menos de R$100 mil por mês em empresas que têm mais de 10 mil colaboradores dentro da sua estrutura. Então, isso é muito pouco, ou seja, as ações de diversidade continuam concentradas nos centros urbanos, continuam concentradas nas pessoas com as suas prioridades e as suas, é como se tudo ainda fosse muito concentrado e as pontas ainda não recebessem os recados relacionados à diversidade e inclusão. Os programas de estágio de trainee, que eram programas de aceleração de carreira para grupos minorizados, diminuíram 24%. Caraca. E isso tem muito a ver com o nosso mercado, tem muito a ver com a disponibilidade de talentos versus o quanto o mercado, de fato, está absorvendo esses talentos de grupos minorizados. Então, estes dados mostram um pouco da realidade da desaceleração das estratégias de diversidade hoje no Brasil. E pelo que você acompanha já há muitos anos, tem alguma razão além da óbvia do tipo, isso não é mais interessante para as empresas ou não? A gente saiu de um pico na qual as empresas não tinham muito por onde fugir. E agora, diversidade e inclusão está muito relacionada a well-being, que é saúde e bem-estar. Um dos principais bancos do Brasil hoje fez esse movimento. Enfim, eu não sei se é um movimento certo ou errado, eu realmente não tenho dados para avaliar. Mas você pegar uma área que é... Para mim não faz sentido nenhum. Que é uma área de especialista, de impacto para grupos minorizados, com retratação histórica, num movimento que vinha aceleradíssimo, e jogar literalmente isso dentro de uma área de bem-estar e dizer que você vai resolver o problema, você não vai resolver o problema. É, porque só faz sentido se for para bem-estar a partir do momento que a pessoa está lá. Exato. Não é? Então, se eu desacelero 24% dos meus programas de entrada, se eu diminuo a minha estratégia de remuneração, de pagamento, ou seja, eu vou ter menos entregas com menor qualidade, a minha área está mais enxuta, eu não consigo trazer as pessoas, eu não consigo reter essas pessoas e quem dirá desenvolver essas pessoas dentro das empresas. Então, talvez isso tudo seja um grande círculo para que, no final, realmente, a área de diversidade seja só mais uma área
Lembra talent management? Uhum. Lembra sucessão? Uhum. Lembra carreira? Que hoje é um bracinho. Um braço é uma expressão capacitista, mas é uma É um uma anexo. alça ali É, um dentro anexo. de RH, que você acaba tratando o quê? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, É. no máximo. Então, se perde uma prioridade, se perde todo o investimento que foi feito nos últimos 4 anos, muito por conta dessa desaceleração das áreas de diversidade. Mas eu vejo que o segundo semestre tende a ser mais positivo e que talvez as empresas comecem um movimento de tentar buscar ou ia falar retomar isso. aquilo que não foi feito no primeiro semestre. Você acha que isso tem a ver com, talvez, o nosso momento de economia e de mercado? Que, na realidade, a gente está numa perspectiva positiva, mas existe sempre aquele medo. Porque é um pouco do que eu vou falar da minha especialidade. Eu vejo que recursos humanos ainda está muito tenso. Você acha que é isso ou não? Você acha que, eventualmente, é um planejamento estratégico? E eu quero complementar, inclusive, acho que é muito pertinente você colocar esse ponto, Edu. E do teu ponto de vista, Mari, falando sobre D&I, sobre diversidade e inclusão, né? Qual que é a tua opinião sobre a capacitação dos RHs em recrutar para diversidade e inclusão? Eu pergunto isso porque parte de um dos nossos serviços é treinamento para recrutamento inclusivo, que é a Mari que dá, inclusive, que é uma agenda que a gente tem expandiu agora no primeiro semestre e a gente acredita que vai expandir mais como serviço no segundo semestre, que é capacitar o teu RH para fazer um recrutamento inclusivo. Você acha que o mercado está escasso ainda desse conhecimento? Totalmente. Acho que, primeiro, terminando a tua resposta, Edu, eu acho que o RH em si, ele tá confuso. É um ano de ausência de prioridades. Então, a gente tem algumas oportunidades em RH. E quando eu entrevisto as pessoas, eu pergunto, qual que é a tua prioridade do ano? São prioridades distintas. Transacionais, talvez? Muito transacionais. O sobreviver? Muito do sobreviver, Aham. muito do dia a dia. É. Poxa, qual que é a sua estratégia de RH dos últimos 5 anos ou dos próximos 5 anos? E aí a pessoa olha pra cara do tipo, recrutamento e seleção, mas para tampar os buracos que existem hoje na operação, desenvolver talento para o pipeline de sucessão e um programa de liderança aqui pontual que a gente vai fazer no final do ano. E é isso. Não vem coisas do tipo planejamento estratégico de RH muito consciente. E aí, Rafa, isso vem em linha com a ausência de capacitação. Então, cada vez menos a gente vê as empresas investindo em capacitação. E quando eu falo de capacitação de RH, de recrutadores, para aprender a respeito de recrutamento inclusivo, isso é cada vez mais escasso. Eu pergunto todas as vezes, você sabe fazer um recrutamento inclusivo? As que me respondem que sim, que somos em grande maioria mulheres, eu pergunto, o que você pergunta para uma pessoa trans? O que você não pode perguntar para uma pessoa transgênero? E a pessoa gagueja, então ela já não sabe fazer isso. É um mercado, como o mercado PCD também, né? É um mercado diferente de recrutar, né? É preciso entender como o mercado funciona para a gente conseguir ser convidativo, ter um bom atendimento, tanto do lado do candidato quanto do lado do cliente. Né? Pessoa com deficiência ainda é encarada no Brasil como cota, vai ser encarado por muito tempo. Eu Sim. não vejo de todos, desde a minha época de Accor Hotels, na qual a gente trabalhava com o tema, até hoje, pelas empresas nas quais eu passei, eu ainda vi o tema como um tema de cota, como um tema assim, eu vou fazer a conta de quanto é a multa, eu vou fazer a conta de quanto é a contratação, e o que for mais barato eu faço. E não que isso vire uma estratégia do negócio. Eu acho que a única empresa no Brasil que fez isso e faz isso muito bem hoje é a Natura, Sim. que tem 7% de pessoas com deficiência. Num montante aí, ela deve ter, sei lá, agora com a Avon deve ter uns 100 mil funcionários, 100 mil colaboradores aqui no Brasil. Então, a gente tem uma expressividade. E a Natura, ela trabalha não só com a atração, mas com o desenvolvimento dos talentos dentro da empresa. Então, ela é a única que faz esse trabalho muito bem. Mas quando a gente vai para os nossos clientes e apresenta uma pessoa com deficiência ou apresenta um candidato com um marcador social, o cliente tem muita dificuldade de fazer uma proposta mais atrativa para essa pessoa. O cliente tem muita dificuldade de lidar com as diferenças dessa pessoa. O cliente precisa entender que tem uma diferença significativa em contratar uma pessoa com marcador social e não contratar, e uma com marcador e uma sem. E no final, eu posso dizer que das 10 pessoas que a gente apresentou com marcadores sociais, umas 3 a gente perdeu ao longo do caminho por ausência de conhecimento do RH,
da área de administração de pessoa, da área de benefícios, do jurídico, da área de saúde, mas principalmente do talent acquisition, que não é capaz de fazer uma leitura correta daquele talento a respeito dos pontos a serem desenvolvidos. Porque também não é só selecionar, né? Você precisa minimamente projetar esse talento no dia a dia. Sim. E aí é algo que eu aprendi com você, de que mais do que contratar, você precisa entender como você vai reter e desafiar essa pessoa. É incluir, né? Exato. Então, é a que a Verna fala, diversidade é chamar para festa, mas inclusão é possibilitar que a pessoa dance. Então, como é que eu, RH, dentro de uma empresa, possibilito que uma pessoa surda dance no mesmo ritmo que uma pessoa cega? Ou que uma pessoa com deficiência nos membros inferiores. Então, é sobre isso. Algo mais que você viu nos eventos que você foi, que você acha interessante compartilhar com a gente? Muita coisa sobre segurança psicológica, muita coisa sobre saúde e bem-estar, muita coisa sobre aceleração de carreira de mulheres, ainda é uma pauta com bastante investimento. Eu nem estou falando de investimento de dinheiro, mas de tempo e de esforço das companhias também ao longo desse tempo. Um esforço da discussão ou já em ações? Em ações. Já é uma pauta mais evoluída dentro das empresas. As mulheres estão presentes. Todo mundo já sabe que este é um problema a ser discutido. E hoje você já vê um esforço genuíno de grande parte das companhias em desenvolver e atrair e reter para posições de liderança, que é aquilo que a Margarete fala do degrau quebrado. Vamos eliminar esse degrau dentro das estruturas e garantir que as mulheres ascendam a posições de liderança mais sênior dentro das organizações. Então, eu vi muito sobre isso e muita coisa sobre segurança psicológica, ou seja, muita coisa sobre incluir pessoas com marcadores sociais, pessoas diversas, através de movimentos de segurança psicológica. Para quem não sabe, segurança psicológica é garantir ambientes nas quais você possa ser quem você é sem julgamento. Então, tem muito a ver sobre trazer as pessoas dentro desse ambiente. A gente falava isso, quem quiser assistir o podcast da Márcia, que ainda vai ser lançado, Sim. né? A gente fala mais sobre isso. A gente falou com a Márcia e falou do Fernando Com o também. Fernando. Se não me engano, é o episódio número 6, acho. Exato. Fernando Brancati. Muita coisa ainda sobre saúde mental. Saúde mental ainda é uma pauta e eu acredito que boa parte deste investimento, que era de diversidade e inclusão, está indo para a saúde mental. Porque a gente sabe que existe uma crise epidêmica de saúde mental hoje no Brasil. A gente perdeu 2 pontos no relatório mundial de saúde global e a gente só perde para Angola e Reino Unido. É um negócio assim. Então, é bizarro quanto a gente não evoluiu nesse tema no Brasil, mesmo 2, 3 anos depois de pandemia. Interessante essa tua leitura de que o orçamento, o recurso financeiro de diversidade foi para a saúde mental. A impressão que dá é que o mercado contratante está sempre apagando fogo, né? Sempre esperando uma próxima crise para tirar recurso das outras crises. E, ou seja, a gente vai ficar num ciclo vicioso. É um ciclo sem fim, né? Eu já sentei em cadeiras de RH e realmente as tendências de mercado vêm de acordo com as bombas que vão estourando no mundo, né? Em saúde mental é o que eu falo, né? Para você que tem dúvida do que vai estudar, estude psicologia, porque é um mercado que tende a aquecer cada vez mais. Tende a estourar. Né? Quem cuida aí da saúde mental aí das pessoas tem um oceano gigantesco para desbravar. Inclusive, a gente vê agora empresas dando como benefício psicólogos, Exato. né? Terapias ocupacionais. Isso é uma tendência que, como a Mari disse, vem crescendo bastante. Eu vou só fazer uma vírgula aqui, ó, para você que está assistindo a gente na live aí, no live ou na live, não sei qual que é a preposição certa, Acho na que é na live, né? live, Na é. live. A produção, se puder fixar um comentário aí, quem quiser fazer pergunta, a gente está com o microfone aqui da plateia, fiquem à vontade para fazer perguntas para o Edu, para a Mari, para mim, para os 3. A gente vai ler a sua pergunta aqui e vai responder, beleza? E o senhor, como se portou o nosso querido mercado de tecnologia? O mercado dos nerdolas, Isso. né? Quais as posições mais quentes? Conta pra gente qual foi a tua visão do nosso segundo trimestre desse ano. Boa. Em linhas gerais, a gente teve um mercado mais aquecido, menos tímido do que o primeiro trimestre. Comparando com 2023, eu encaro que foi um mercado melhor, tá, em termos de posições, mas o mercado ainda carecendo bastante de mão de obra operacional. Então, assim, por conta da situação financeira, da situação do governo, etc. e tal, muitas empresas de fora pararam de investir no Brasil
e isso acabou embarreirando muitos projetos. Então, por isso que a demanda por vagas de tecnologia ela diminuiu comparando com 2023. Vagas operacionais, você disse. Vagas operacionais, aí eu estou falando de engenheiros de software, estou falando de arquitetos, estou falando de testes de qualidade, processos, projetos, produtos, que a gente vai falar aqui, mas é uma linha de posições que vem crescendo bastante. Mas os devs, né, que são a grande demanda das consultorias de recrutamento e seleção de tecnologia, comparado ao segundo semestre do ano passado, melhorou um pouco. Por quê? Porque as empresas também estão começando a soltar novos projetos. Isso muito oriundo do boom da inteligência artificial, da automação, da Exato. nuvem, né, a cloud. Então, o mercado precisa de mão de obra capacitada e aqui no Brasil a gente ainda tem uma mão de obra muito escassa, tecnicamente falando. E reflexo disso, a gente trabalhou, se eu não me engano, 38 posições de tecnologia, agora nesse segundo trimestre, né, e para diversos clientes. Então, nós como Headhunters acabamos sendo um termômetro ali na ponta de como é que o mercado de tecnologia está navegando. Quanto mais a gente tem um volume de vagas, mais o mercado está se mexendo. Quanto menos volume de vagas a gente tem, mais o mercado está retraído e planejando como é que vai se mexer. E você sentiu que o RH que contrata a gente, ele está mais inteirado sobre esse assunto ou, eventualmente, isso depende muito de cada cliente? Depende muito de cada cliente, mas o que eu percebi é que, falando por setores, assim, né? Indústria, varejo, serviços, e-commerce, empresas de grande porte, vamos colocar assim, o que essas empresas aprenderam aí com o mercado de tecnologia é como capacitar melhor o teu time para atender o teu cliente interno. Então, a gente vê empresas que aumentaram o time de Talent Acquisition, por exemplo. Voltados para tecnologia. Para tecnologia. Então, assim, o cargo Tech Recruiter nunca foi tão demandado no mercado quanto ele está sendo agora. Então, mas na tua visão, ele está sendo demandado de uma maneira estruturada ou é ali na pandemia que, cara, todo mundo virou Tech Recruiter e, cara, foi uma zona? Ele está sendo estruturado sob demanda. Tá. Então, assim, a gente consegue ver esse efeito de sanfona nas empresas, inclusive. Exatamente. O que as empresas fazem? Elas vão lá nas consultorias de headhunting, pegam todo mundo. E aí passa 6 meses, 1 ano, esse quadro vai enxugando e a gente vê essas pessoas voltando à consultoria, etc e tal. Então, é um mercado que se adaptou sob demanda, não se preparou. Então, por isso que a gente vê hoje muitos tech recruiters que não sabem a diferença de um front-end para um back-end para um full stack. E isso lá na ponta, para recrutar, faz sim diferença, né? A gente tem a sorte de na Techers termos pessoas que de fato são do mercado de tecnologia, recrutando para o mercado de tecnologia, né? E a gente, inclusive, tem um programa para cuidar dessas pessoas, para que elas continuem com a gente. Exato. Mas é um movimento que a gente viu acontecer sob demanda, não um movimento estruturado. Muito parecido até com o movimento da pandemia do home office. Sim. Né? Vai todo mundo trabalhar de casa. Exato. Tá, mas a gente está começando a ter vaga. Eu não tenho pessoas técnicas para recrutar. O que eu faço? Vai na consultoria e arranca de lá. Ou vai na empresa de tecnologia e arranca o RH da empresa de tecnologia e traz para cá. Né? Isso estanca o teu problema a curto prazo. Mas a longo prazo acontece essa bolha aí que a gente está vendo dos tech recruiters que tem me abordado semanalmente perguntando se tem vaga para trabalhar com a gente. Exatamente. Tem muito tech recruiter no mercado e muito tech recruiter com conhecimento muito superficial sobre tudo. Porque, na verdade, né, Mari, não é que é um tech recruiter, ou seja, ele não recruta, na maioria das vezes, ele faz uma abordagem de 15 minutos e ele já entende que aquilo ali já é recrutamento. Cara, a gente sabe que isso é o passo básico. Ele faz o recrutamento e não faz a seleção. Ele faz a triagem, né? Exato. E teve uma vez que eu entrevistei que tirou um checklist. Então, ele tinha um checklist de front-end, um checklist de back-end, e de todas as linguagens, React, Node, PHP e tal. E aí eu falei para ele assim, mas como que você... Tudo bem, você faz uma pergunta. Você conhece de PHP? Check. Você conhece de front, de React? Check. E aí eu falei, mas como que você entende a profundidade? Não, isso eu deixo para o cliente. Então, é basicamente um depara... E ele entrega para o cliente. Poderia ser um e-mail, né? Poderia ser um formulário. Google Forms, poderia ser um formulário. Basicamente. Que acaba gerando demanda para o cliente, né? E aí você não está resolvendo o problema para o cliente. Então, você conhece de back-end? Conheço, beleza. E paralelismo? Aí buga. Né? Eu trabalho com API, mas você construiu a API ou você consome a API? Tem uma diferença gigantesca entre desenhar uma API e consumir de uma biblioteca que já existe, né? Então...
esses pontos técnicos fazem a diferença na hora do atendimento lá do gestor que vai, de fato, entrevistar um candidato já filtrado, já validado, e não somente checklistado, né? Se é que Exato. existe. Temos pergunta da live aí, da plateia, Thaís? Temos perguntas, sim. Já que vocês estavam falando de vagas, a Júnior perguntou como eu faço para me inscrever nas vagas da Techers. E depois tem uma outra que Dré Parado escreveu. Pessoal, para eu que nunca fiz entrevista, quais as dicas que vocês podem me dar? Boa. Essa é pra ti, Edu. Boas perguntas. Vagas, como é que a gente se inscreve nas Bom, vagas? para se inscrever nas vagas, o nosso principal canal hoje tem sido o LinkedIn, então você pode ir na aba Vagas lá, tem as principais vagas ou as mais quentes. No nosso site, www.techers.com.br. E no Instagram, nós publicamos as vagas por vídeo também, tá? Então, acompanha a gente lá no Instagram, @techers_recruiting. E no LinkedIn, a gente publica as vagas por vídeo e as vagas por escrito. O que é importante, que eu acho boa essa pergunta. Normalmente, quando a vaga é publicada pelo LinkedIn, você consegue se aplicar diretamente por lá, tá? E quando a gente publica a vaga por vídeo, a gente sempre coloca o e-mail do consultor que está responsável por essa posição. Porque às vezes eu gravo uma vaga, mas não necessariamente eu estou trabalhando ela. Pode ser a Mari, pode ser a Letícia, a Thaís, ou o Rafael, ou o Edu. Então, fiquem sempre atentos no e-mail para você conseguir se aplicar pelo seu currículo diretamente por lá. E a dica que eu dou é, coloquem sempre o contato, telefone, WhatsApp e e-mail, para a gente conseguir te achar e te ligar. Exatamente. Atualizados, por favor. Exato. Atualizados, exatamente. Exato. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta era, para eu que nunca fiz entrevista, quais dicas vocês podem me dar? Cara, essa é uma resposta muito longa que eu vou tentar responder ela de uma maneira muito curta. Primeira coisa é o seguinte, meu caro ou minha cara. Você precisa saber de cor e salteado a sua história profissional, a sua carreira. Muito ruim quando a gente entrevista as pessoas e elas não têm a menor ideia daquilo que elas fizeram. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você precisa saber falar para um recrutador quais os motivos que levaram você a trocar de emprego, o que te motiva, por que você trabalha com aquilo que você trabalha, ok? Terceiro ponto, importante ter na ponta da língua a tua pretensão salarial. Não é qualquer coisa que basta, não é qualquer coisa que serve. Então, isso ajuda o recrutador a ele entender se o desafio que ele tem faz sentido ou não. E aí as coisas mais básicas, você precisa saber com quem que você está falando, empresa, qual é o desafio, não fale palavrão, saiba se portar numa conversa, tenha postura. Acho que em linhas gerais é só isso, mas é tudo isso. Eu gostaria de acrescentar um ponto, Edu, que é não mentir. Exato, regra de ouro, nunca minta em nenhum processo seletivo. Porque a partir do momento que você tem um headhunter, um recrutador profissional como nós, a gente não vai só confiar na sua palavra. Então, acho que essa é a regra de ouro. Nessa semana, eu fiz uma entrevista com uma candidata, nessa semana não, na semana passada, e ela no currículo dizia que o inglês dela era avançado. E aí eu fiz uma pergunta muito simples para ela, eu perguntei qual era o grande sonho dela em inglês. E ela não soube me responder. Então, assim, se você não fala inglês, diga que você não fala. Exato. A gente vai encontrar uma vaga que você caberá, né? Mas não tente dizer pra gente isso, porque passa uma impressão de que se você tá mentindo no começo, o que vai ser de você no final, né? Exato. E eu tenho um comentário em cima disso. Tem muitos brasileiros que, de fato, eles acham que falam inglês. Falar inglês, de fato, é você falar, tá? E eu escuto muito as pessoas falarem, pô, Edu, eu falo, mas eu tenho vergonha. Cara, tá tudo bem. Se você fala, mas tem vergonha, ensaia. Com como, com quem, não é problema nosso. Com o espelho, com o teu irmão. Com o espelho, com o teu mãe, irmão. teu pai. Mas se ouça falar. Grave áudios pelo WhatsApp e se ouça falar exaustivamente. A partir disso, você já vai começar a ser muito melhor daquilo que você era antes. Eu não tenho dúvidas de que tem muitas pessoas hoje que têm inglês intermediário que, na verdade, é avançado, mas eles não ensaiam. Porque, querendo ou não, a gente não fala inglês todos os dias, o dia inteiro. E aí, quando você recebe uma ligação, principalmente ligação, que não dá pra você dar aquele somebody love, né? Cara, ou você fala ou você não fala. É binário. É sobre isso. Eu resumiria a resposta dessa pergunta, né, de como se preparar aí para a entrevista, com uma palavra, preparação.
Se prepare preparando, Tudo que você se prepara, cara, um bom jogador para jogar bem, ele tem que treinar. Um bom nadador para nadar bem, ele tem que treinar. Então, conheça a empresa que você vai fazer entrevista, entra no site, coleta informação. Recentemente, eu estava conversando com uma grande amiga que trabalha na Google, né? E ela falou, cara, a gente tem muita dificuldade para recrutar para cá, porque no Google o processo seletivo ele é um pouco diferente, porque ele é baseado em 3 principais pilares lá do Google, né? Que agora eu não me lembro, mas enfim. O candidato que vai para a entrevista sem minimamente saber quais são esses 3 pilares, o cara já está desclassificado. Então, assim, por quê? Ah, mas não é muito extremista? Não é, cara. Você está indo para uma entrevista numa empresa que você não sabe nada do que se trata essa empresa, né? Então, se preparar para o processo seletivo vai te colocar à frente de quem não se preparou. E acreditem, muita gente não se prepara. Uma maioria esmagadora, eu acho, que não se prepara. Acredita muito no improviso, acredita muito, se tem que ser, vai ser. Não é assim. Justamente por isso que se chama processo seletivo. Não é uma intuição. É um processo. É um processo. É um processo. Edu, e como você tem visto o mercado de RH? Né? Eu acho que eu trouxe um pouco, mas você é o especialista no assunto. Vamos lá. Tem acho que bastante coisa para compartilhar. Grande parte da minha rede, acho que mais de 99% das pessoas trabalham com isso. Faz 10 anos que eu estou no mercado. O mercado de recursos humanos está diretamente ligado à nossa economia. Ponto. O mercado teve uma melhora significativa a partir de setembro do ano passado. Até então, ano passado, trabalhamos muitas vagas de analista, vagas de suporte. Isso já diz muito sobre o mercado, sobre a intenção das empresas, né? Uhum. De setembro até mais ou menos fevereiro, a gente teve novas oportunidades de liderança, mas o grande ponto não são posições novas. Não foram posições novas nesse período e não está sendo posições novas. Por quê? Porque o mercado ele ainda está tentando entender qual vai ser o da nossa economia, né? Em linhas gerais, a gente não tem problemas econômicos, mas a gente trabalha com muita especulação. E isso acaba afetando as empresas. Então, quando você fala para mim que as empresas estão começando a contratar de novo, provavelmente a gente deve ter um terceiro trimestre mais quente para a minha área. Por quê? Porque precisa ter todo esse arcabouço de recursos humanos para suportar essas novas contratações, né? Então, o nosso segundo trimestre foi basicamente uma continuação desse movimento de contratar muitas posições de suporte, analista sênior, especialista, coordenação, muitas posições de recrutamento, desenvolvimento organizacional e algumas coisas de operações, né? E ainda ficou, para mim, essa sensação de poucas posições de lideranças novas. O que isso mostra para o mercado? Que talvez as empresas estejam confortáveis com esse desenho. Talvez a gente não precise criar mais nada até o final do ano, vamos entender como vai ser a nossa realidade, que acho que tem muito a ver com o que você trouxe, ou seja, a gente não precisa mudar essa cultura. Se a gente parar para pensar, em termos de recursos humanos, a maior mudança de grande escala foi a pandemia. Sim. Do dia para a noite, todo mundo precisava trabalhar em casa. No médio prazo desse contexto, o grande desafio foi como é que a gente desenvolve as pessoas para trabalhar em casa e a liderança e todos os nossos processos. A impressão que eu tenho a liderança das empresas entenderam que o pior que pode acontecer é uma pandemia. Se já lidamos uma vez, lidamos 2, 3 vezes tranquilamente. Muito simples. Tiro o desktop e coloco um note. Falou, valeu. Isso. Parece simples, né? Parece simples, mas não é. E um bom ponto esse teu, Edu, e aí eu queria trazer para a discussão aqui também, que a gente tem, se a gente for olhar o nosso pipeline de projetos do primeiro semestre, né, nosso pipeline de vagas, eu diria que 70% foi tecnologia, 30% RH, né? Isso já é um indicador, um termômetro. Mas eu vi algumas posições curiosas você fazendo com o seu time. A gente fez executivo VP de RH, a gente fez gerente de RH, a gente fez business partner, remuneração, né? Analista 360, etc e tal. Então, você acha que isso é um reflexo do mercado como um todo, assim? Porque, de novo, não é sendo vanguardista. Eu acho que a proposta da consultoria Olhar Tecnologia RH é muito assertiva. São duas áreas que precisam uma das outras, né? Exato. Tecnologia precisa de recursos humanos precisam de tecnologia. Elas se complementam. Mas você acha que esse é um reflexo do nosso pipe ter sido 70%
TI, 30%. É. E você acha que isso pode mudar no segundo semestre? Cara, eu acho que nenhuma área vai ser tão grande quanto a área de tecnologia. Eu acho que quando a gente falar sobre projeções, muitos dos desafios da área de recursos humanos, talvez para os próximos 2 ou 3 anos, está diretamente ligado à tecnologia. Principalmente inteligência artificial. Então, eu acho muito difícil, cara, a gente ter no nosso pipe 50-50. Eu acho que, em termos de posições, quando recurso humano chegar no nível de projetos que você tem hoje, você vai ter 5 vezes mais. Entendi. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. Temos uma outra pergunta? A gente tem 2 perguntas que tem muito a ver com o que vocês estão perguntando, tá? A primeira é da Débora, ela perguntou qual cargo tem mais posições em aberto em RH e tecnologia hoje? E aí, na live também, o Vitor perguntou, eu tenho uma dúvida sobre o mercado de recrutamento e inteligência artificial, o que vocês têm a dizer? Vamos primeiro pela Débora. primeira pergunta, Débora. Qual que é a pergunta? Desculpa. Qual cargo tem mais posições em abertos hoje na área de RH e em tecnologia? RH, recrutamento e seleção, com certeza, tá? Eu acho que isso é reflexo direto já do mercado se preparando para um segundo semestre mais aquecido. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma segmentação interessante e muito sutil entre recrutamento e seleção e talent acquisition. Está tendo muito mais posições de recrutamento e seleção, que numa teoria são profissionais que, por exemplo, não têm inglês, do que de talent. Porque o talent, geralmente, ele tem uma visão mais estratégica, uma atuação mais estratégica. E eu acho que isso é um sinal sutil de como o mercado vai se comportar. Ou seja, talvez uma visão mais tático-operacional do que tático-estratégia. Ou seja, talvez a gente não tenha uma mudança muito significativa em termos de recursos humanos. Ponto. Boa. Respondendo você, Débora, obrigado pela pergunta. Em tecnologia, você é simples e sucinto. As maiores posições demandadas para TI são desenvolvimento, segurança da informação e data analytics. E projetos, né? PO. A gente fez bastante coisa. Verdade. PO, PM, Produtos e projetos têm... O que era projetos agora tornou-se produto, né? Ou Product Owner, o PO. Então, você que tem skills aí para relacionamento com cliente interno, reuniões, cronograma, você que é organizado, se aplicar para posições de produtos, de projetos, tem bastante oportunidade. E a segunda pergunta era sobre IA, né? Vitor, eu tenho uma dúvida sobre o mercado de recrutamento e inteligência artificial. O que vocês têm a dizer? Boa pergunta, Vitor. Vitor, nada. Basicamente, nós não temos inteligência artificial hoje voltada para recursos humanos. O que nós temos é automação dos processos. Isso. Ponto final, querido. Qualquer pessoa que venha te vender IA, alguma coisa ligada a isso, esses grandes executivos que estão desempregados, que não conseguem emprego e ficam dando workshop sobre algo que não existe, são o que eu chamo dos encantadores de analistas, tá? Por quê? Porque tá no hype. Então, em termos de inteligência artificial, o que nós temos hoje é automação. E isso o mercado já consegue fazer muito bem feito, que basicamente entra ali na triagem, tá? Temos muitas boas iniciativas em folha de pagamento, remuneração. Existem alguns profissionais de recursos humanos que começaram a usar o chat GPT para colocar nele as regras de remuneração, políticas de promoção, quais são as condições que uma pessoa vai ter ou não bônus. Então, para ser objetivo, toda a área de operações de recursos humanos, ainda de uma maneira muito tímida no Brasil, está começando, assim, a utilizar automação, já nesse nível. E tudo isso foi uma cascata. Se você parar para pensar, as empresas que estão melhor expostas nessa disciplina começaram lá atrás com o E-Social, 2014, 2016. Eram 100 empresas. As empresas que conseguiram cumprir minimamente as condições para a implantação do E-Social foram as empresas que melhor desenvolveram a área de People Analytics, lembra? 2019, 2020. Então, a automação foi muito fácil para essas empresas. E aí, provavelmente, daqui a uns 2, 3 anos, a gente, de fato, vai começar a ter soluções usando inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial nada mais é do que estatística multivariada. Não confundir inteligência artificial com consciência artificial. Eu te convido a refletir sobre.
você pode utilizar o ChatGPT para montar um currículo para você. Certo? Ele pode fazer um currículo brilhante. Pode. Mas eu não conheço uma empresa que contrata apenas lendo currículo. Exato. Em algum momento do processo seletivo, você vai precisar ter uma interação humana. E aí, cara, a inteligência artificial não vai conseguir te ajudar a se vender para a tua vaga. Então, E é por isso que o meu dedo coça. Toda vez que eu entro no LinkedIn e eu vejo pessoas que nunca recrutaram ninguém, falando, esse é o segredo para você ser contratado, utilizar o chat GPT. Nossa, que vontade, não é. Agora você pode usar o chat GPT a seu favor. Pode. Mas eu, por exemplo, descobri um aplicativo que dá para você estudar inglês. Sim. Pode, para você se capacitar. Para você se capacitar. Mas aí você está se desenvolvendo. Você está se autodesenvolvendo. Exatamente. Para isso, sim. Você não está utilizando um banco de dados que é de 2021 para fazer um negócio que é muito simples. E aí é Vitor quem fez a pergunta? Vitor, quando eu disse anteriormente que as posições mais procuradas pelo mercado é de engenheiro de software, desenvolvedor, etc e tal, dá uma pesquisada aí na internet e você vai ver quantas vagas tem de especialista em IA versus quantas vagas tem de especialista em desenvolvimento de software back-end. Por quê? Porque o desenvolvedor é que vai conseguir setar os modelos preditivos para a inteligência artificial aprender. Então, assim, por trás de tudo ainda tem interação humana. Sempre me perguntam, qual que é o futuro de consultoria? Qual que é, né? Porque cada semana que tem, alguém abre uma boutique nova. E eu fico muito feliz com isso, porque tem oportunidade para todo mundo. Sempre vai existir o mercado de consultoria. Enquanto tiver oportunidades e vagas no mercado, enquanto o mercado for financeiramente dependente de todo o sistema, sempre vai ter consultoria. Então, para isso acontecer, precisa de pessoas. Ponto. Vamos falar sobre o futuro, projeções? Vamos. Segundo trimestre. Vou abrir tarô aqui. E aí, Mário, o que você vê para diversidade e inclusão segundo trimestre? Alguma coisa nova ou não? Eu estenderia semestre, porque a gente tem uma data importante no final do ano, 2 datas importantes. Setembro, que é o mês da pessoa com deficiência, que é o calendário nacional. Dezembro, que é o calendário internacional. Então, as empresas multis acabam comemorando em dezembro, as empresas nacionais acabam comemorando isso em setembro. Então, as comemorações sempre refletem capacitações ou até mesmo algum tipo de live. Ou algum speaker de mercado vai lá falar sobre o tema e sensibilizar as pessoas a respeito. No mês da pessoa com deficiência, muito se fala sobre vieses inconscientes. Então, para você que nunca estudou sobre vieses inconscientes, estude. É o básico que você precisa saber a respeito da coisa. E novembro, que é o mês da consciência negra, que ainda no Brasil a pauta de inclusão de pessoas pretas e pardas ainda é uma pauta muito quente. Então, eu vejo um segundo semestre muito focado nesses 2 públicos e talvez um ligeiro aquecimento de ações mais construtivas dentro das empresas para poder garantir a inclusão destas 2 pessoas. Lembrando que pessoa com deficiência, a gente ainda tem as questões da cota, pessoas pretas e pardas não, mas como pessoas pretas e pardas tem uma questão de retratação histórica, isso tem um peso importante para dentro das organizações, e tudo que já passou, e é como no primeiro semestre, quando a gente fala de mulher, e o mês da comunidade LGBT, né? Então, são esses 2 termômetros aí que garantem que as áreas de diversidade estão indo. E eu acho que muita coisa ainda é relacionada a muito treinamento. Então, acho que tem muito espaço ainda para nós, por exemplo, que estamos desenvolvendo alguns produtos, conseguirmos entrar em algumas empresas, porque os nossos produtos são mais aplicáveis no dia a dia, ter um custo menor do que dessas grandes boutiques de diversidade. E tem a grande vantagem de ter sido desenvolvido por pessoas que já passaram por áreas de RH, né? Então, você não vai receber na sua frente um consultor que nunca sentou numa cadeira de diversidade ou de RH para dar um treinamento para o seu time de Talent Acquisition. Então, acho que esse é um diferencial que, se as empresas comprarem essas 2 datas, talvez as empresas consigam encaixar treinamentos e ações bem pontuais nessas 2 temáticas. Muito bom. E o senhor Rafael, o que podemos esperar da área de tecnologia, contratações, segundo trimestre? Terceiro trimestre. Segundo semestre, terceiro trimestre e quarto trimestre, né? Cara, eu vejo uma grande tendência para o mundo digital.
Tá? Então, para a área de produtos, prototipagem, projetos, é uma tendência muito forte agora para o segundo semestre. E para um ponto que você trouxe aí, que é a automação. Então, as posições de RPA, de engenharia, arquitetura de soluções, cloud, é algo que a gente vai ver mais aquecido no segundo semestre, em paralelo ali com segurança da informação, com a questão do LGPD e ISO, etc. É algo que é sempre bom estar atento, quem puder se especializar, quem tiver certificações, o mercado vai demandar mais oportunidades no segundo semestre para essas 3 linhas, digital, automação e segurança em linhas gerais. Eu colocaria em quarto ponto ali Data Analytics, né? Então análise de dados, muito em função do que a gente tem visto de marketing digital, de mineração de dados, etc. e tal. Então, em paralelo a isso, uma quarta opção colocaria investir aí no mercado de análise de dados. Eu acho que esse movimento é o que já começou a impactar nas posições de recursos humanos. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, a partir do momento que nós temos um direcionamento das empresas para o crescimento para a tecnologia, e já de fato uma mudança do mercado offline para o mercado online, força as áreas de recursos humanos a estarem de fato mais ligadas, né? Sim. O que eu penso que deve ser as posições mais aquecidas? Para o fim do ano, eu acho que vai ter ainda muitas posições de recrutamento, principalmente voltadas para a tecnologia. Já está começando a surgir Isso é bom, hein? Inxalá que isso aconteça. Hein? Alguns BPs que tenham conhecimento de tecnologia para recursos humanos acima da média, tá? Vejo a área de remuneração voltando a ser mais aquecida, principalmente nessa parte de remuneração para tecnologia, né? Ainda está muito distante do nosso cenário explorar meios de pagamentos alternativos como Bitcoin. Acho que isso funciona muito bem lá fora. Aqui dentro é muito raro. Não acho que é uma tendência, mas pensando em 2 ou 3 anos, o profissional de remuneração que principalmente souber como funciona, pode começar a se destacar no mercado. Pensando no longo prazo... Inclusive, a gente tem um convidado que eu vi que estava na live aqui, que é especialista nisso, né? Quem que é? Não vi. O Segali, né? Segali. Um abraço Exato. aí, Segali. Obrigado. Vai ser nosso convidado semana que vem, acho. Meu xará. O que eu vejo pro futuro, mas que eu acho que os profissionais de recursos humanos já têm que começar a estudar agora. O que é inteligência artificial e como ela vai impactar o negócio em linhas gerais. Porque primeira coisa que vai ser necessário são profissionais que vão facilitar o treinamento das pessoas. De qualquer pessoa, porque grande parte dos conteúdos que as empresas vão disponibilizar vai ser por esse canal. Então, a área de treinamento, desenvolvimento, change management, plano de sucessão, já tem que entender qual é o futuro do negócio deles sobre essa perspectiva de tecnologia, né? As outras áreas, sinceramente, não vejo uma diferença muito grande do que nós temos agora. Eventualmente, em setembro, a gente deve ter um aquecimento natural, que é quando as empresas que têm o ano fiscal de janeiro a dezembro já fizeram a calibragem de todos os seus talentos e já estão começando a planejar as possíveis substituições. E, obviamente, que isso mexe todo o xadrez de todas essas posições, né? E as empresas que têm ano fiscal de julho a julho estão ali mais ou menos no meio do ano, já entenderam quem está performando ou não, e aí também a dança das cadeiras começa. Então, e você sabe que eu torço muito para que a sua previsão se concretize, porque a área de remuneração para tecnologia é sempre um assunto muito sensível, né? Porque a gente tem empresas, a Mari, que é a nossa head aqui de pesquisa, pode até complementar. A maioria dos clientes que abrem posições de tecnologia com a gente precisam ou pedem um mapeamento para entender como o mercado está remunerando. Porque em TI é muito comum você remunerar PJ e CLT. Sim. Né? Então, assim, tem empresas de grande porte, large enterprise, multinacional, que tem uma faixa, tem startup que tem outras, tem empresas que dão X benefícios, outras que dão Y. E eu acho que esse papel do especialista em remuneração
se de fato aquecer, eu torço para que sim. E se Sim. você, cliente, quer contratar profissionais de remuneração, procura o Edu, ou eu, a Mari, obviamente, a Techers. Isso vai ajudar muito a educar o mercado de tecnologia e a gente, de fato, furar essa bolha aí que a gente O mercado formal das empresas formais sofreu bastante a partir de 2018 até mais ou menos 2021. As grandes consultorias de remuneração sofreram muito para começar a criar regras, né? Basicamente, hoje, a gente tem tabelas salariais para tecnologia? Temos, mas elas não são seguidas pelo mercado como um todo. Exato. Então, você tem indicadores daquilo que pode funcionar ou não. Por quê? Porque nós temos uma demanda muito grande de trabalho e temos poucos profissionais. Então, muitas vezes é um leilão. Na grande maioria das vezes. E o profissional, ele espera que ele seja leiloado. É isso. A gente Entendeu? cansa de ver candidato participando de processo seletivo para fazer escada, né? Às vezes até internamente. O mercado me assediou aqui e me ofereceu 20% a mais do que eu tenho. E aí, se o cara é bom, a empresa para reter acaba cobrindo, né? Temos uma última pergunta da plateia? Temos. Débora Thalia perguntou. Olá, vocês trabalham apenas com recrutamento e seleção? Acho que ela está perguntando de outros serviços boa também. pergunta, Débora. Boa. É a segunda Débora que pergunta, né? Ou é a mesma? Não, outra Débora Thalia. Duas Déboras, olha. Obrigado, Déboras. Compareçam mais em nossas lives. Você responde essa? Respondo. Boa pergunta. Nós nos posicionamos, Débora, no mercado como uma consultoria especializada em recrutamento e soluções para tecnologia e RH. Por que que a gente colocou recrutamento e soluções? Tá? Porque a gente faz todo o processo de hunting, né? O nosso serviço core é o headhunting para as empresas, níveis analistas a executivos, mas a gente também tem outros serviços no portfólio que vai além do processo de recrutamento e seleção. Então, por exemplo, a gente tem o serviço de outsourcing e terceirização de profissionais, seja de tecnologia ou de RH. A gente trabalha com assessment e treinamento. A gente trabalha com palestras também, dependendo do teu momento corporativo. E a gente também trabalha com a parte de desligamento das empresas, que é onde a gente vai ajudar você, empresário, você, empresa, a proteger a tua marca empregadora, a dar um benefício ao colaborador que você está desligando e a humanizar o teu processo de desligamento, tá? Para todos esses serviços, a gente tem cases de sucesso. Então, hoje, como consultoria, a gente olha tudo que é relacionado a pessoas, a talentos, de forma 360. Desde quando ela entra na empresa, desde como atrair o talento, até quando ela é desligada, né? Obviamente que a gente espera sempre que as pessoas não sejam desligadas. Mas acontece. Mas acontece, papo de adultos, estamos, né, numa mesa de adultos aqui. Mas é uma boa pergunta. Para você que quer saber mais, lá no nosso site, techers.com.br, tem todo o nosso portfólio de serviços. Mas não somos somente uma consultoria de recrutamento e seleção. Correto, Mari? Correto, Edu? Estou esquecendo de alguma coisa? E aí, em treinamento e desenvolvimento, a gente tem, por exemplo, treinamento para o RH de recrutamento inclusivo. A gente tem a capacitação para desligamento humanizado. A gente tem o... como é que é o nome do treinamento do Edu? Empregabilidade máxima para você. Que é para ajudar você a conseguir emprego. Exato. Como eu sempre digo, o mundo mudou e a maneira de se conseguir emprego também. Né? E é justamente por isso que você está vendo uma live, você não está vendo uma reportagem na Veja, que ninguém lê mais. Ponto. Né? Respondido, Débora. Obrigado pela pergunta. Algo mais? É isso? Eu acho que é isso. Por último, não menos importante, quero fazer um agradecimento especial aqui, tá? Nós tivemos um primeiro semestre, eu vou fazer uma fotografia rápida aqui, muito produtivo em termos de techers, em termos de projetos, de novos parceiros, de cases de sucesso, colaboradores, etc. Então, quero agradecer a nossa equipe, super equipe, que ainda é pequena, mas a gente está crescendo. Então, você que quer trabalhar com a gente, tá? Porque a gente começa agora, dia 1 de julho, hoje até a gente tem uma reunião de alinhamento, né, com clientes de bem de consumo, com 8 novas vagas, tá? Então, para você que quer trabalhar com a gente, quer ser headhunter, escolhe aí o Edu, a Mari ou eu, manda mensagem no LinkedIn lá que a gente bate um papo. Mas quero agradecer o nosso time, que é a Letícia Tassiano, que cuida das nossas redes sociais e dos nossos processos seletivos também. A Thaís Segreto, que está nos ajudando aqui com processos seletivos e é a nossa voz da plateia. E o Rafa Solina, que entrou aí para o barco recentemente, tá remando forte, ajudando a gente. Então, muito obrigado ao nosso time e a toda a produção aqui do Estúdio Picles.
que vem ajudando Faz a a mágica toda. gente a fazer a mágica acontecer. São 8 podcasts publicados já, Edu? São 8 e a gente já gravou acho que mais 4 ou 5. A gente tem mais 4 ou 5, então temos gaveta. Nós conseguimos, já passamos dos 5 mil seguidores no LinkedIn, coisa de um mês. Então, obrigado a você que segue a gente no LinkedIn. Daqui a pouco essa live está aí disponível para vocês. Então, só queria agradecer todo mundo pela audiência, todo mundo que acredita no nosso trabalho. A gente tem colhido bons frutos aqui do Pod, né? Tem vindo alguns projetos bem legais, tem coisas novas para anunciar para vocês aí em breve, em termos de convidados que aqui vem. Inclusive, tem um que eu estou muito ansioso aí, de uma rede de fast food, que eu sou fã, quem me conhece sabe quem é. E basicamente seria agradecer toda a audiência pela confiança, por acreditarem na gente. E quem quiser contratar a gente, Edu, Mari, como é que faz? Pode me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, Eduardo Saig. Acho que tirando um dentista do Sul, só tem eu. Mariana Pereira, acho que Mariana Pereira deve ter umas 2 ou 3. E Rafael Carris com PH, só tem ele mesmo. Cara, se tiver outro, não. Só mandar uma Vulgo mensagem Fernando. pra gente. Vulgo Fernando. Vulgo Fernando. Exato. E é isso. É isso. Estamos muito bem pagos aí. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima live. Com certeza estaremos no LinkedIn. Tivemos problemas técnicos, mas é isso mesmo. Então, até a próxima em setembro, acho. E é isso. Obrigado. Tchau. Tchau. E aí? Estamos ao vivo ainda? Peraí, estamos ao vivo ainda. Tem um delayzito. É hora de falar palavrões? Aqui já... Ainda estamos ao vivo ainda. Que é isso. Não pode